Enquanto eu gravo esse vídeo, a Bolsa dos Estados Unidos, medida pelo S&P 500, nos últimos 10 anos subiu aproximadamente 890% em reais. Ou seja, isso dá alguma coisa equivalente a 26% ao ano de retorno. Será que depois de tanto tempo de rentabilidade tão agressiva na Bolsa dos Estados Unidos, esse é o melhor momento para se expor à Bolsa dos Estados Unidos? Mesmo aqui no Brasil, com essa eleição vindo agora em 2022, será que esse é o melhor momento para se expor na Bolsa? Ou será que a melhor estratégia é esperar, aguardar as coisas se definirem e uma eleição que provavelmente vai ser a mais polarizada da história do Brasil? Qual será a melhor atitude, qual será a melhor ideia, estratégia de investimento para seguir nessa parte que cabe à renda variável? Bolsa de valores, qual o melhor momento para você investir? Este é o tema de hoje. Eu sou Walter Moreira Neto, fundador do Overclub Family Office. Antes de mais nada, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você que, se você gosta desse tipo de conteúdo, que você clique aqui embaixo, que você se inscreva no canal. Isso ajuda bastante o Google ou o YouTube a divulgar este conteúdo para mais pessoas que, como você, também podem ter interesse nesse assunto, tá bom? Mas Bolsa de Valores, qual que é a melhor estratégia, qual que é o melhor momento para você investir, que é o tema de hoje? Eu vou tentar responder essa pergunta com um artigo que a instituição financeira Charles Schwab fez, um artigo muito interessante, inclusive eu vou deixar a descrição desse artigo em algum lugar aqui embaixo, só você clicar se tiver interesse em ver esse artigo na íntegra. Mas basicamente é um estudo muito interessante que foi feito. E eles fizeram o seguinte, é um estudo hipotético, eles pegaram $2.000 e deram para 5 investidores diferentes para que eles investissem na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, medido lá pelo S&P 500, durante 20 anos, tá bom? Então isso aí foi até 2020 que eles investiram. E quais são esses 5 perfis, essas 5 estratégias diferentes? Então a gente tem 5 pessoas, tá bom? O primeiro, eles chamam de Peter Perfect. Quem é esse cara? Como é que é a estratégia dele? Ele simplesmente tem uma bola de cristal e ele sabe exatamente qual que é o melhor momento para investir no ano. Então ele recebe esses R$2.000 e no momento que a bolsa, medida pelo S&P 500, tiver o menor índice, o melhor valor, ele vai lá e aporta esses $2.000 e faz isso durante mais 20 anos, durante 20 anos. Ou seja, se o melhor dia da Bolsa em 2018 foi em 20 de março, ele vai pegar os 2.000 e vai investir 100% desse valor, tá bom? A outra é a Ashley Action, que eles chamaram. E como é que é a forma de investir da Ashley? Ela recebe dia 1º de janeiro, assim como todos os outros investidores, esses $2.000, e ela não pensa, ela simplesmente pega esse valor e aloca, independente de qualquer coisa, não pensa em mais nada. Tem um outro investidor que a gente chama de Matthew. Esse Matthew, ele tem uma forma um pouco diferente de investir. Ele pega esses $2.000, divide em 12 e mensalmente ele aporta lá o valor de $166, tá? Ele faz o que a gente chama de Dollar Cost Average, que é você simplesmente todos os meses fazer lá ali como se fosse um preço médio para investir. Tem o quarto tipo de investidor, que ele chama de Rosie. E a Rosie, o que ela faz? Diferentemente do Peter, ela é péssima, ela é muito azarada. Então, ela investe exatamente no pior dia do ano. Então, se o pior dia do ano, onde o S&P está na maior pontuação, vamos supor que seja em 25 de dezembro, um determinado ano, ela pega esses $2.000 e investe lá. E tem o último investidor, o quinto, que é o Larry. O Larry é aquela pessoa procrastinadora que quer esperar o melhor momento para entrar na Bolsa de Valores e ele tem medo da situação atual, então ele pega este valor, não investe e investe, enquanto isso, lá nos títulos públicos norte-americanos. Dentro desses 5 perfis, qual é o resultado que vocês imaginam que deu
nesses investimentos. Ou seja, quem foi aquela estratégia que teve o melhor resultado? Qual foi aquela estratégia que teve o pior resultado? Vamos ver agora. Obviamente, quem teve o melhor resultado foi o Peter com a sua estratégia da bola de cristal, que era investir aqueles $2.000 na menor pontuação da bolsa durante 20 anos. O Peter conseguiu lá $151 mil de resultado. Nada mal. Mas eu quero chamar atenção para duas coisas. Tanto a Ashley quanto o nosso amigo Matthew. Então, Ashley, lembrando aquela mulher que ela pegava os $2.000 e investia no primeiro dia do ano, lá em 1º de janeiro, sem se preocupar. E o Matthew, aquela pessoa que pegava os $2.000 e dividia e fazia o que a gente chama de Dollar Cost Average, que é, né, simplesmente investir todos os meses o mesmo valor. Esses dois tiveram um resultado muito próximo do Peter Perfect, ou seja, não teve uma diferença tão grande assim você saber o melhor ponto para entrada. Você fazer o investimento imediatamente depois que recebe o dinheiro ou dividir ele em 12 e fazer esses aportes deram $135 mil e $134 mil, respectivamente, como vocês podem ver na imagem que eu vou colocar agora. E tem um outro ponto muito curioso, que é mesmo a Rose, que é aquela super azarada que investiu no pior momento do mercado durante esses 20 anos, ainda assim ela teve um resultado muito melhor do que o procrastinador do Larry, que não conseguiu gerar resultado. Ela ganhou lá $121 mil contra apenas 44 mil do Larry, ou seja, uma diferença absurda. Então, para você que imaginava que acertar o melhor momento do mercado ia trazer muita vantagem, tá errado. Nesses 20 anos de estudo, fazer tanto investimento imediato depois que você recebeu, quanto dividir ele e fazer investimentos mensais, se tornou uma estratégia muito assertiva e muito próximo desse investimento de bola de cristal, que nós sabemos que é impossível de replicar. Tudo bem, mas você deve estar pensando, ok, Walter, mas aqui no canal você sempre fala que bolsa é para longo prazo, talvez seja esses 20 anos específicos, de 2000 a 2020, nesse estudo, que isso aconteceu, não necessariamente isso aconteceria em outros períodos, no futuro a gente não sabe o que vai acontecer, mas no passado, e se a gente olhasse esse estudo no passado? E a Charles Schwab fez exatamente esse estudo em outras janelas móveis, começando de 1926 em diante. Tá? A janela móvel é que nem a gente pega, funciona o seguinte, ela pega 1926 a 1945, por exemplo, daí no próximo ano ela pega 1927 a 1946 e assim sucessivamente. Então, janelas móveis de 20 anos. E avaliaram o resultado para saber qual que foi. E impressionantemente, de 76 janelas nesse período, em 66, ou seja, vou repetir, de 76 janelas, 66 ou o equivalente a 87% das vezes o resultado foi exatamente igual. Não estou falando similar, eu estou falando exatamente igual. E exatamente igual significa que a ordem deste ranking, sendo o Peter, que sabe o melhor momento do mercado para investir, a segunda melhor estratégia, que é investir imediatamente, a terceira, Dollar Cost Average, investir todos os meses alguma coisa. A quarta estratégia, que era a Rose, que tinha o pior momento, investia no pior momento possível, e o Larry, que simplesmente procrastinava e não investia, esta ordem foi exatamente igual em 86% das vezes, ou 66 de 76, desde 1926, ou seja, bem convincente. Mas mesmo assim, nós tivemos 10 janelas onde essa ordem não aconteceu. Vamos entender um pouco mais esses 10 períodos, o que aconteceu e qual foi essa ordem. Bom, vamos entender agora como ficou a estratégia de investir imediatamente, tá? Essa estratégia ficou em segundo lugar, na posição que ela estava normalmente, durante mais 4 vezes. Ou seja, se a gente pegar o total, ela ficou 70 vezes de 76 períodos em segundo lugar, ou seja, a segunda é a melhor estratégia, que na verdade é a primeira, porque a estratégia do Peter de bola de cristal é impossível da gente fazer. É importante que esteja claro isso, que ter uma bola de cristal e saber qual é o melhor momento de investir no mercado todos os anos, sem errar um dia, é impossível. Não é que é difícil, é impossível. Bom, então a segunda melhor estratégia, que foi essa aí, da Ashley, ficou melhor em 70 de 76 períodos. Lembrando que essa é uma janela
móvel desde 1926 até hoje. Isso equivale a 92% das vezes. Ficou em terceiro lugar como a terceira melhor estratégia em 6% das vezes. Ou seja, essa estratégia de investir imediatamente, sem pensar se é o melhor momento para investir agora, se é daqui a uma semana, se já passou, se tem que esperar mais um pouquinho, foi entre a segunda e a terceira melhor estratégia em 99% das vezes. Ela ficou em terceiro lugar mais 5 vezes. Nunca ficou como a pior estratégia, investir imediatamente, e ficou somente uma vez de 76 períodos como a quarta melhor estratégia, que foi justamente no período de 62 a 81, mas tem uma peculiaridade, uma curiosidade, que nesse período foi um período de bolsa de valores muito fraco, e o terceiro, segundo e o quarto lugar ficaram praticamente empatados nesse ranking. E o estudo foi além. Ele falou o seguinte: ao invés de pegar janelas móveis de 20 anos, vamos colocar janelas móveis de 30 anos, de 40 anos e de 50 anos, todos começando em 1926, e vamos imaginar e vamos ver qual que é o resultado que deu. E impressionante, se a gente conseguir descartar as vezes onde investir imediatamente troca, as poucas vezes onde investir imediatamente troca de lugar com investir mensalmente, o ranking ficou exatamente igual, seguindo o mesmo padrão em todas essas janelas de tempo. Ou seja, primeiro lugar, Peter com a bola de cristal. Segundo lugar, investir imediatamente ou fazer o dollar cost average. Em terceiro lugar, a Rose, que teve o pior momento para investir. E em quarto lugar, o pior, aquela pessoa, o procrastinador, que não investia de jeito nenhum. Ou seja, tanto na janela de 20 anos, quanto na de 30, quanto na de 40, quanto na 50, e a grande maioria das vezes o padrão foi exatamente igual. E das 10 vezes naquele estudo de 20 anos que não deu igual, ficou praticamente como a melhor, segunda melhor ou terceira melhor estratégia. E só 1% das vezes como uma estratégia que não funcionou. Lembrando que não funcionou, não, que foi a quarta melhor, né? Lembrando que isso aconteceu num ano onde a Bolsa de Valores, no período de 20 anos, onde a Bolsa de Valores foi muito mal. Esse estudo diz muita coisa sobre market time. Enfim, se você não sabe se agora é o melhor momento para investir, se você não tem muita certeza, não tem essa resposta, não se preocupa. Não é essa resposta que vai fazer você um investidor com a melhor estratégia. Nós já acabamos de ver que, cientificamente comprovado, investir imediatamente ou dividir esse valor que você tem em aportes mensais são as duas melhores estratégias. Não perca tempo querendo saber qual que é o melhor momento para você investir, porque chances são altíssimas de você não ter uma bola de cristal e não saber em 100% das vezes qual que é o melhor momento para você investir. Então, para você fazer isso na prática, você tem algumas possibilidades. Você pode simplesmente preparar no seu banco que você tem conta uma transferência no dia 10, no dia 5, ou seja, todo dia que você recebe, todo dia do mês que você recebe seu salário, seu prolabore, sua distribuição de lucros, e mandar para a instituição financeira e, obviamente, alinhar isso com o seu banker, com o seu multifamily office, com a pessoa que faz a gestão ou te ajuda para fazer a gestão dos seus investimentos, para conseguir alocar essa parte. Ou simplesmente, se você achar essa parte meio complicada, que não é simplesmente fazer uma transferência bancária, deixar em transferência automática, programar, você pode simplesmente fazer débito automático num plano de previdência. E aí você aloca automaticamente todos os meses, todos os anos, enfim, aí você que vai definir. Lembre que a pior estratégia foi a do Larry. Ele deixou na mesa mais de $76 mil por esperar qual que é o melhor momento. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, acha que esse tipo de conteúdo pode fazer diferença para alguém, eu peço para você curtir aqui esse vídeo, para você divulgar também, para você se inscrever nesse canal. E hoje é isso, tá bom? Um abraço e até a próxima.